Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Ou boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você esteja assistindo essa aula. Hoje a gente vai estar começando aqui uma prática nova no canal, você que está acostumado com os treinamentos de força que a gente faz em casa. Hoje a gente vai estrear a modalidade do Pilates, mais especificamente o MAT ou MET Pilates, que é o Pilates no solo, com o intuito de oferecer mais saúde e promover mais alternativas para você movimentar dentro de casa. Hoje, especificamente, a gente vai fazer uma aula introdutória, então não é aula muito forte, não. A gente vai precisar somente de um colchonete, ou se você não tiver colchonete, pode fazer no chão ou no próprio tapete da sua casa também. E quem sabe você gosta da prática, então não esquece de deixar o like também e deixar um feedback se você gostar, tá bom? A gente vai começar essa prática fazendo um exercício de preparação e a gente precisa trabalhar a nossa respiração. Vou pedir para que você utilize agora o seu tapete, ou colchonete, ou quem sabe o chão também. A gente vai deitar no chão com a barriga para cima, que a gente costuma chamar de decúbito dorsal. Eu vou tentar facilitar um pouquinho as instruções para a linguagem não ficar muito técnica também. Você vai começar deitado com a barriga para cima, as suas duas mãos vão ficar encostadas na sua costela, tá? E a gente vai trabalhar o exercício de respiração, expandindo as costelas quando você inspira, inspirando pelo nariz, e encurtando as costelas, né, trazendo-las para o meio novamente, expirando pela boca. A gente vai fazer agora 10 repetições desse movimento, contando mentalmente até 4, inspirando pelo nariz, e contando até 5, expirando pela boca, fechando as costelas novamente. Por isso que é importante você estar com a mão sempre em cima da sua costela, que você precisa sentir ela se expandindo. Você vai fazer esse movimento de expansão das costelas. Vamos lá? Ó. Não é a mão que puxa a costela para fora e nem empurra para dentro. É a sua respiração que vai empurrar a sua mão para fora e descansar, trazendo as costelas para dentro. Oito. Só mais uma. Muito bem. Agora a gente vai mudar um pouco de postura. Estamos deitados, vamos ficar sentados agora. Ó, na hora de se levantar, você pode fazer de algumas formas, tá? Você pode fazer o rolinho, abraçar os joelhos e subir. Ou você pode ficar na lateral e fazer força para subir também, que não tem problema. Agora a gente fica na posição de sentados e é muito importante que agora a gente fique com as pernas estendidas e mantenha a postura. Imagine que tem uma linha puxando sua coluna para cima e você precisa manter essa postura. Você vai perceber que nesse movimento já vai exigir um pouquinho de força de eretores da espinha, da musculatura, que faz com que a gente fique numa postura mais ereta. Esse é o intuito. A gente vai repetir agora esse movimento de respiração que a gente acabou de fazer, agora mantendo essa postura. O que é que você não pode fazer? Você não pode ficar com as pernas dobradas nessa posição, a não ser que de fato você tenha alguma dificuldade em ficar com as pernas dessa forma, e você não pode descansar com os braços aqui atrás. Nesse momento a gente já está começando a colocar o nosso corpo para se movimentar e fazer força. Então, vamos comigo, mãos na costela, mantenha a postura, 10 repetições também. Sete.
Desculpa, terminamos a 7ª agora. Só mais uma pra gente finalizar. Muito bem. Se nesse movimento você sentir que começou a ficar numa tremedeira, é normal. Afinal, a gente não está muito acostumado em ficar nessa postura. Eu falo por experiência própria também. Então, a musculatura ela começa a ficar mantendo as tensões musculares para segurar o nosso corpo nessa posição. Então, ele começa a se tremer mais, é muito normal. E a gente começa a querer respirar de maneira mais acelerada. Enfim, terminamos esse exercício, bora para o próximo agora. Agora, a gente vai dobrar nossos joelhos, que antes estavam esticados, e dessa vez a gente vai poder segurar tanto na parte de baixo da nossa coxa, ou se você quiser segurar no joelho também você pode. É mais seguro segurar na parte de baixo da nossa coxa, porque se a gente for cair, a gente segura aqui, enquanto que se você segurar aqui em cima, você pode escorregar e cair para trás. Nessa posição com o joelho dobrado, a gente vai manter mais 10 repetições de respiração, mantendo aquele mesmo sistema de 4 segundos inspirando, 5 segundos expirando. Só que dessa vez, a gente vai deixar o corpo cair segurando na nossa coxa, tá vendo? Quando eu expirar pela boca, assim, ó, eu vou flexionar meu tronco, tá? Expandindo a coluna para trás, fazendo esse C aqui. E quando eu inspirar, eu desfaço mantendo a postura e a gente vai seguir 10 repetições. Segura bem a coxa. Tenta sentir suas vértebras fazendo aquele C aqui atrás. Estamos em 8. A última. E volta para a postura. No próximo exercício, a gente agora vai precisar deitar, costas todas no chão. E sinta que a sua coluna, ela não pode ficar fazendo aquela hiperlordose aqui no chão, quando você consegue colocar a mão aqui embaixo. Vou fazer desse lado para ficar mais fácil, ó. O que é que a gente precisa fazer? A gente precisa estabilizar a coluna de forma que ela fique toda encostada no chão. Quando eu faço isso, a minha mão ela não sai mais, tá vendo? Por mais que eu puxe, eu não consigo. Só que, obviamente, a gente vai fazer sem a mão nas costas, tá? Encosta a coluna toda no chão, as pernas ficam flexionadas na postura de 90 graus, ponta do pé para frente, encosta os calcanhares e os pés apontam um pouquinho para fora. Mantendo essa postura, a gente agora vai realizar um movimento chamado de Toe Taps. A gente vai descer uma perna, mantendo essa postura, encosta a ponta dos dedos no chão, volta para a posição inicial. E eu faço a mesma coisa com a outra perna e mantenho esse movimento constante, mantendo a respiração também constante, até completar 20 repetições, como é um movimento alternado, são 10 de cada perna. É interessante que você sempre que faça esse movimento, esteja com a ponta do pé voltada para frente. Estamos em 8. Isso, mantém a respiração constante. Você vai sentir que nesse movimento
a gente precisa ter muito controle de abdômen. Por quê? Esse movimento, ele recruta também a musculatura abdominal. Faltam só mais 2. Só mais uma. Muito bem, completamos 20 repetições do movimento. O próximo exercício, a gente se mantém nessa mesma postura, tá? A coluna encostada de forma completa no solo. A gente vai levantar agora os joelhos novamente em 90 graus, ponta do pé para frente. E a gente vai fazer o 100 ou the 100. A gente vai flexionar o tronco acima, tá vendo? Eu não vou começar o movimento agora, vou só explicar como é que é e a gente começa junto. Tronco flexionado para cima, a gente vai tirar os braços do chão, mantendo nessa posição, e a gente vai fazer pequenos bombeamentos com os braços, mantendo essa postura. Por que esse exercício se chama The 100? Porque a gente vai fazer exatamente 100 repetições desse bombeamento. Como que a gente pode se orientar para fazer esse movimento? A cada 5 repetições eu inspiro, a cada 5 eu expiro. Porque nessa posição do The 100 é muito comum muitas pessoas segurarem a respiração, ficarem em apneia. Isso não é interessante para a eficiência do movimento e também para manter a segurança do seu treino. Você tem que se manter respirando. Vamos começar juntos agora. A coluna toda encostada no solo, flexiona os joelhos, o quadril em cima, joelhos dobrados, ponta do pé para frente. Braços para cima. Quando a gente subir o tronco, a gente vai fazer os bombeamentos, tá? 5 repetições. Eu inspiro. 5 repetições. Eu expiro. 3, 2, 1. A última agora. Muito bem, volta devagar. O próximo exercício que a gente vai executar é a ponte. No movimento de ponte, a gente coloca os joelhos dobrados nessa posição e os pés encostados no chão na largura do quadril. A gente vai precisar subir o quadril, tá? Elevando ele até em cima e voltando. O que é que você não pode fazer nesse movimento? Não é interessante que você passe aquela hiperlordose na coluna dessa forma, tá vendo? E suba o quadril. O que a gente vai precisar fazer é enrolar a coluna, encostando ela toda no solo. E quando elevar o quadril, a gente começar já nessa posição, contraindo os glúteos, que é o que vai manter a segurança da nossa coluna. E a gente faz 10 repetições. Respiração se mantém constante também. Terceira. Lembra de manter os glúteos sempre contraídos. Não precisa fazer a hiperlordose lombar. A gente vai manter a coluna em C, mantendo essa posição até quando subir. 5, 6, 7. Os olhos ficam para o teto, você não vai encostar o queixo no peito, nem ficar olhando para trás. 8, 9, muito bem. Vamos para a última agora. 10, muito bem. O próximo exercício, a gente vai fazer círculos com a perna. Para essa posição, a gente fica com as duas pernas estendidas. Eu vou começar com a perna direita, mas você pode começar com a perna esquerda se quiser. Mas é interessante que a gente comece sempre com as mesmas pernas. Ponta do pé para frente. A gente vai elevar,
flexionar o quadril acima, a gente nessa posição agora vai girar a perna para fora e para baixo. Quando chegar na linha média, né, próximo da sua perna que está no chão, a gente volta para a posição inicial, fazendo esse círculo para fora e volta. Já estou fazendo a terceira repetição e a gente vai fazer 10 de cada perna, tentando manter a ponta do pé para frente. É muito comum que nesse exercício algumas pessoas tenham dificuldade de flexionar o quadril. Não tem problema, afinal, essa é a nossa introdução à prática. 7 repetições. 8. 9. Só mais uma. 10. Muito bem. A gente faz a mesma coisa com a outra perna. Ponta do pé para cima, gira por fora, trazendo para baixo. Trouxe na linha média, subiu. Gira por fora, flexiona o quadril novamente, tá? Presta atenção para sua coluna lombar estar toda encostada no solo. 4. 6. Respiração constante. 8. Só mais uma. 10. Muito bem. No próximo exercício, a gente precisa ficar sentados, mantendo os joelhos estendidos. Lembra daquele segundo exercício que a gente fez mantendo a postura e respirando? A gente agora vai fazer um alongamento de coluna nessa posição. Dessa vez, a gente não vai ficar com a ponta do pé para frente, a ponta do pé vai ficar para cima. A gente mantém a postura, imagina que está tendo uma linha puxando você para frente. Braços ficam para frente também e a gente precisa flexionar o tronco em direção à ponta dos nossos pés. É comum que nesse exercício muitas pessoas não consigam chegar na ponta dos pés, tá? Mas não tem problema, você pode chegar na sua canela, no seu joelho ou fazer pequenas contrações para frente, desde que você faça esse movimento de flexão de tronco a fim de alongar a nossa coluna e a parte posterior de coxa. Nesse movimento, o que é que você não pode fazer? Você não vai ficar com a cabeça para frente e ficar fazendo esse movimento. A gente vai fazer o C com a coluna inteira, inclusive com a cervical. Tenta encostar, volta, mantém a postura. Tenta encostar, volta, mantém a postura, respiração constante. São 10 repetições. Muito bem. Para a gente finalizar, a gente vai fazer agora um relaxamento de coluna. Para essa posição, a gente vai precisar colocar os joelhos no chão e sentar nos nossos calcanhares. Tá? Quando a gente sentar no calcanhar, a gente vai repetir o C com a coluna, esticando os braços para frente, ficando nessa posição de relaxamento e manter a respiração constante.
Só mais uma respiração. E muito bem. É isso, pessoal. Essa foi nossa primeira aula de Mato Pilates, ou Pilates Solo, como você quiser chamar. Não esquece de seguir nas redes sociais para acompanhar todos os lançamentos. No Instagram, @kevãoeu. E aqui no YouTube, você pode se inscrever no canal do Elomove também, que sempre vai ter notificação quando sair vídeo novo. Então, youtube.com/Elomove, mas é esse canal que você está assistindo aqui, tá? Então é isso. Tamo junto. Movimento.